Estamos chegando com mais um programa Nostra Italiani. O programa Nostra Italiani tem como objetivo principal manter viva a tradição herdada da imigração italiana há 140 anos. No programa de hoje, nós vamos falar com Geraldo Farina, historiador, professor, regente musical de coral. Nós vamos falar com ele sobre um livro que ele está escrevendo e logo mais será lançado, que fala da imigração italiana e de muitos assuntos peculiares a essa imigração. Também iremos ouvir um pouco do coral do Hospital Tacchini de Bento Gonçalves, conhecer também um pouco da história desse grupo que também mantém viva a chama da cultura italiana. O programa Nostra Italiani tem o financiamento da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, com patrocínio da Arve Indústria de Móveis, Transportes do Mar e Nativa Transportes. Agora é a vez de conversarmos então com o professor, historiador, regente Geraldo Farina. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem, é um prazer muito grande. Acompanho o teu trabalho desde quando você participava dos festivais em Serafina Correia. Me lembro muito bem da vinda de vocês, dos prêmios que vocês começaram naquela época já a levar. E acompanho sempre a trajetória de vocês, que é muito vigorosa. Que bom, Geraldo. Mas vamos conversar um pouquinho do trabalho que tu estás fazendo. É o primeiro livro que tu escreves? Eu tenho escrito antes disso, uns anos atrás, a história de Nova Prata, a história de Veranópolis, mais na linha de história mesmo. E outro livro de crônicas, Reencontro. E agora eu estava parado no ato de escrever. Eu me dediquei intensamente aos coros, fundei vários coros e trabalhei com inúmeros coros. Mas nos 140 anos da imigração, eu percebi que a minha caminhada foi mas paralelamente a isso, felizmente ainda se mantém muitos valores da nossa cultura. Então eu quis refletir um pouco e escrever um pouco sobre esse aspecto. E acabei fechando tudo isso, que deu um livro de 260 páginas, que se chama O Vigor da Canção Popular Italiana no Rio Grande do Sul. Na verdade, eu abordo desde a vinda dos imigrantes, bem rapidamente, e mesmo no sofrimento dos navios, eles cantavam. Então, o primeiro capítulo é Cantare e Vivere. Eles, mesmo no sofrimento, eles também na despedida da Itália, Questo è il giorno di partenza, eles cantavam. Nos navios, na hora da dificuldade, cantos de sacros, cantos da prece. Depois eles foram aos pouquinhos formando essa colonização maravilhosa do nosso estado, que 140 anos depois nós usufruímos, mas nós nem fazemos ideia do quanto sofreram. E mesmo nesse sofrimento, jamais eles perdiam a esperança e a alegria de viver, e cantavam. E eles se encontravam, acima de tudo, nos filós, aquele encontro espontâneo das famílias, e cantavam. Eram nos filós que eles cultivavam muito a prece e o canto. Então, o segundo capítulo é exatamente Note de Filó. E eu me inspirei nos filós que o meu pai, que os meus tios, nos anos de 50, quando era piazinho, eu me lembro que eu via La Bella Violetta e aquela sonoridade nunca saiu de mim, e hoje ainda se canta La Bella Violetta. Eu me lembro de Massolini e Fiore, que cantavam de uma forma tão apaixonante e apaixonada, porque eles tinham que cantar mesmo para sobreviver.
eles se davam e se amparavam um ao outro. Então os filós era isso, era um encontro muito espontâneo, muito simples, aonde eles trocavam ideias, mas eles se apoiavam um no outro. Era uma solidariedade que saía espontânea. E aí eu fui percebendo que os filós foram muito importantes, e dos filós depois foram também surgindo grupos. Quantas famílias que tinham o seu coral. Eu vi isso lá no interior de Protásio Alves, eu vi isso aqui no interior de Bento Gonçalves, de Montebello. Grupos que cantavam até a missa em latim completinha. E eles, a partir do filó, eles foram se organizando também nessa questão, digamos, sacra. E aí então depois eu passo para um terceiro capítulo, que são os festivais que aos poucos foram surgindo. Os festivais, desde aqueles muito espontâneos, muito simples, das cantorias italianas, alguns mais sofisticados dos corais. Aí eu trago a história de duas dezenas de corais importantes na região, e de um bocado de cantorias, depois município por município. Então ali eu diria que o filó foi muito importante, foi responsável pela manutenção da cultura, de um período muito grande. Quando, com a vinda da televisão, tivemos uma ruptura muito forte, e os filós daquele estilo sumiram. Que era o encontro das famílias, eles tinham tempo. Aliás, além do filó, eles cantavam nas capelas, final de tarde. Aí encontrei um bocado de músicas que tem 15 estrofes, 16 estrofes. E a gente se pergunta, parece inviável hoje. Acontece que eles tinham todo o tempo do mundo, né? Eles cantavam e ainda repetiam músicas de 15 minutos, era tranquilo para eles. Então aí vem um capítulo que se chama também Cantante de Capela. E depois desse Cantante de Capela vem os festivais. Eu recordo então um pouquinho da história dos festivais, passando por aquilo que Flores da Cunha organizava, que era a Vindima da Canção, toda a Vindima da Canção, apenas que nem algumas músicas eram em português, outras eram em italiano, outras eram mas tinha o cunho da cultura italiana. A história era voltada ao... Isso, inclusive houve a colonização, era a exigência. E até houve discussões muito fortes de que ele devia voltar para ser aquela, e em função disso também depois, enfim, os festivais também cansaram. Mas aí depois eu passo para um bloco dentro da história dos festivais, de Serafina Corrêa, que foram as cantorias italianas, que eu acho que foi o melhor movimento de uma época do Brasil. Aqueles festivais revelaram muitos valores, revelaram músicas. Tu não acha, Geraldo, que esse festival de Serafina foi aquele que impulsionou para a gente chegar hoje ao estágio que nós estamos na discussão do Talian? Foi, sem dúvida. Os festivais pegaram um momento que a cultura italiana estava quase indo para o beleléu, para não dizer para o saco, né? E essa preocupação de organizar os festivais, e também lá foi que nasceu, sim, esse movimento muito forte ligado ao Paulo Massulin, ao próprio Roberto Arroque, e aí tinha o Frei Rovílio Costa, que também incentivava muito. Quer dizer, foi uma tomada de consciência, uma tomada de consciência que precisamos fazer. Então, acho que nós só conseguiremos manter agora a nossa cultura depois de 140 anos, e vamos manter, ela vai ter refluxos, mas é por ali, o que mantém é a língua, o nosso Talian, muito assim próprio esse movimento, e as nossas canções. As canções do folclore, as canções que nós herdamos da Itália, e as canções que vocês e outros compõem, e os corais que cantam, e os grupos. Então é ali que eu mostro que mesmo 140 anos depois, felizmente, nem tudo se perdeu. Ainda temos, eu posso dizer, o vigor da canção popular italiana. Esse é o nome do livro. Então, é por ali. Eu pesquisei em 35 municípios. Não deu para fazer um trabalho mais elaborado, mais profundo, por falta de recursos e porque também
eu tenho outros compromissos, eu não pude me dedicar 6 meses especificamente a isso. Geraldo, qual é a tua descendência? Da onde são os teus descendentes? Bravo. O meu avô Rigo, que é do lado da minha mãe, ele era de Vicentino, de um piccolo paese que se chamava Costa Bizarra. Quando o meu nono falava de Costa Bizarra, eu achava, meu nono tá louco, o que é Costa Bizarra? E depois, em 1986, quando eu escrevi a história da família Rigo, eu fui para Vicenza, e em Vicenza perguntei, c'è la città de Costa Bizarra? Sim, vicina qua. E fui até lá, Costa Bizarra. E os Farina, que é uma família muito grande, que tem de todos os sacos, Farina tem um monte em várias regiões, mas na nossa região vieram 4 irmãos. Um permaneceu em Bento Gonçalves, que foi o José, ele era cremonês, da cidade Lombardo, próprio Lombardo. Ele era da Torricella del Piso. Então, do lado dos Farina, sou Lombardo. Inclusive, qual é que foi o imigrante que veio? O seu avô? É o meu bisavô do lado dos Farina. Do lado dos Farina foi o meu bisavô. E do lado da minha mãe foi o meu avô. E eu aprendi muito porque ele adorava cantar. Ele cantava e ele quase não contava histórias aos filhos. Você bem sabe que eles sofreram tanto que eles preferiam não contar essa história. Mas eu era um rampeguina, bem piazinho, eu aproximava, não, e aí ele contava. Eu sei muitas coisas que meus tios morreram sem saber. Então eu senti até uma obrigação de escrever alguma coisa sobre isso. E eu levo profundamente essa cultura italiana. Geraldo, para a gente finalizar, quando o assunto é bom, a gente poderia ficar todo o programa falando, e principalmente com quem conhece, melhor ainda. Mas para finalizar, Geraldo, essa história final que tu me contaste aí é bem bacana. O que te diria o teu avô hoje, se ele te visse fazendo o trabalho que tu faz, de resgate dessa cultura, tu pequenininho ouvindo ele, aprendeu muita coisa. Se ele estivesse aqui te vendo esse trabalho que tu fazes, o que ele te diria? O que tu imaginas que ele te diria? Esses dias eu estava pensando que eu estou louco para ir para o céu, porque quero encontrar o meu avô, os meus tios que cantavam, fazia filós juntos. Eu acho que o meu avô chegaria, Geraldo, Benin, te stato bravo, stato bravotoso. Eu acho que ele diria assim, porque ele conhecia até trechos de óperas. Eles tinham uma cultura, eles eram contadini muito pobres, mas eles trouxeram uma cultura muito forte. E ele me parece que ele morreu aos 89 anos, deixou uma descendência de 11 filhos, 80 e tantos netos naquela época, hoje já seriam. Então, essa descendência do meu avô Rigo, que é também muito parecida com a descendência dos Farina. Embora os Farina tenham outras preocupações, a minha família é toda ligada à música. O pessoal pensa que Farina é só móveis, etc. E graças a Deus, porque eles eram artesãos, os Farina. Mas tenho muitas pessoas da família Farina de Nova Prata e Veranópolis ligadas à música. E eu acho que nós continuamos fazendo de uma forma ou da outra aqueles passos que o avô de repente nem sonhava que seria tão forte. Que bom! Falamos com o professor, historiador, regente de coral Geraldo Farina. Para acompanhar nossa conversa, nós tivemos aqui a presença também do Lampião, que faz parte da história dos filós. E agora vamos conversar com Amarildo Orso, que é o coordenador do coral do Hospital Tacchini de Bento Gonçalves. Um trabalho voltado também e muito fortemente à cultura. Tudo bem, Amarildo? Tudo bem, seu Álvaro. É um prazer o coral, poder participar desse projeto, poder levar a música aos cantos do Brasil. E uma instituição hospitalar também se dedica
a cura da alma, não só a cura do corpo. Por isso que o Hospital Tacchini, nos seus 91 anos de idade, investiu em música. O nosso coral hoje, esse ano ele está completando 18 anos, está atingindo sua maior idade. Ele surgiu em 1997 por uma necessidade interna. Surgiu como um grupo de canto para rezas, missas, receber a imagem de Santo Antônio, Cristo Rei, São Roque. E com o tempo o grupo foi pegando gosto pela arte musical e ele se mantém vivo até hoje. O coral canta música popular brasileira, música internacional, música gaúcha, mas o forte é a música italiana, se dedica muito à música italiana. A dedicação à música italiana é tão acentuada que em 2014 o nosso coral, em parceria com o Coral Vale dos Vinhedos, nós fomos numa turnê no Vêneto, na Itália, a convite que o nosso maestro recebeu de Cittadella. Então a gente fez vários concertos durante 12 dias. O repertório italiano, Amarildo, ele é focado ao folclore, à música moderna ou os clássicos da música italiana? Então, assim, o nosso coral se dedica em dois momentos, ele divide em duas partes, uma parte clássica e uma parte de música folclórica dos nossos nonos, nossos bisnonos que cantavam quando chegaram aqui. Quantos componentes são no grupo hoje? O grupo é formado por 38 componentes, entre funcionários, familiares e voluntários da comunidade, e todos prestam o seu serviço gratuitamente ao coral, divulgando a nossa instituição. E em que locais, basicamente, se apresenta o grupo? O nosso grupo participa de festivais, de encontro de coros. Na nossa região aqui do Rio Grande do Sul, da região próxima a Bento Gonçalves, como eu falava antes, o nosso grupo é bancado, é patrocinado pela nossa instituição. E como é uma instituição filantrópica que não visa lucro, ela não nos permite viajar muito longe, porque senão os custos seriam muito grandes, muito altos, e tem que investir na saúde da nossa população. Mas mais do que ouvir o Amarildo, é melhor ouvir, é bom também ouvir o coral. Que música nós vamos ouvir então, Amarildo? Uma música clássica, o Va Pensiero. Certo, obrigado, Amarildo. Fiquem agora com o coral do Hospital Tacchini de Bento Gonçalves. Demori
Retornamos com o programa Nostra Italiani. O programa especial de hoje traz o coral do Hospital Tacchini de Bento Gonçalves e as entrevistas com Amarildo Orso e Geraldo Farina. Vamos finalizar agora com duas composições de Beppe De Marzi, Signore delle Cime e Ave Maria.